Estamos de volta, agora a aula 8, tivemos a aula 7 presencial, está tudo lá no canal do YouTube, né, no canal da igreja no YouTube, e você pode estar acompanhando. Na aula 7 estava falando principalmente da questão da mente e a questão das fortalezas. Eu creio que se você ainda não assistiu e está assistindo essa aula aqui, é importante você ver, assistir essas outras aulas, porque nós estamos construindo, né, algo importante para nós entendermos a santidade. E hoje nós precisamos falar sobre tentação, né? Tentação, lembrando que nós já vimos na aula 6 que a tentação, na verdade, ela pode ser traduzida, a palavra grega, como provação ou tentação. Sendo que a primeira provação é para provar realmente sua fé, você crescer na fé, mas a segunda realmente é para te levar a pecar. E aqui nessa aula 8 nós vamos falar sobre tentação no sentido mesmo de te levar para pecar. A W. Tozer, né, um pastor, teólogo, ele disse que o homem santo não é aquele que não pode pecar. O homem santo é aquele que não pecará. Em que sentido ele estava dizendo isso? Ele está dizendo que no processo progressivo da santidade, nós precisamos entender que nós vamos ter lutas contra, né, a carne, contra desejos errados, contra nosso orgulho, contra as coisas que vão querer se levantar contra, como diz Paulo, o conhecimento de Deus. Agora, esse conhecimento de Deus tem que prevalecer na nossa vida para que nós sejamos e andemos realmente na santidade. Então, precisamos ir trabalhando numa construção, na busca da santidade e tem que passar por uma vitória a todas as tentações que vêm sobre nós. Tiago, lá no seu livro, no capítulo 1, vamos ler do verso 12 a 17, ele diz assim: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. E eu escolhi a versão transformadora porque ela justamente coloca provações e tentações. E deixa eu abrir um parênteses aqui. As provações, apesar de que elas são para provar sua fé, elas podem caminhar, né, como se fosse uma mutação e tornar uma tentação que acaba, na verdade, derrubando você, né, na fé e na questão de pecar, tá bom? Então, vamos voltar lá. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. Nota aí, ó. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Verso 15. Esses desejos dão à luz o pecado e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Lembrando que morte é separação. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Aqui, principalmente no verso 14 e 15, eu acho que nós podemos extrair aqui, vamos chamar assim, de 7 estágios de toda tentação. E é interessante notando aqui cada passo a passo do que vai acontecendo e como geralmente o caminho que a tentação vai percorrer na tua vida. Vai percorrer pelos seus pensamentos, depois seus sentimentos, para gerar ações, né? Então, eu acho que entendendo melhor esse processo, então isso vai nos ajudar também a alcançar o objetivo, que é também o tema dessa aula, que é vencer as tentações. Então, esse estágio 1, vamos chamar, eu vou usar agora a tradução mais comum para nós, né, que é atualizada. Lá ele fala assim, quando esta o atrai. Então o estágio 1 tem que fazer algo que vai te atrair. Muitas vezes isso pode ser pelo olhar.
Pode ser também pelo ouvir, né? De repente você ouve algo que te desperta, né? Mas geralmente é pelo olhar. O estágio 2, ele diz a própria cobiça. Essa cobiça aqui, ela tem que afetar o seu desejo. Ela tem que gerar um desejo em você. Então, você foi atraído, né? Chamou tua atenção, mas então o segundo tem que gerar um desejo. Estágio 3, quando diz a seduz, então o desejo tem que ir um passo além. Ele tem que se tornar um desejo forte o suficiente para te seduzir. A ideia de seduzir é como o peixe passa em volta do anzol, né? Mas no anzol geralmente ele não está lá na água só o anzol. Ele tem uma isca lá, alguma coisa que vai realmente atrair o peixe. Então é a mesma ideia. Essa isca é o que vai te seduzir a você ir lá, então, dar aquela mordida, né? O estágio 4 é que essa cobiça, então, ela tem que conceber, ou algumas traduções usam a expressão dar à luz, né? Usando a ideia de um nascimento, né? A concepção. Então, que envolve essa concepção? Na verdade, o processo de olhar, de desejar, de ser seduzido, é um processo para conceber o quê? O estágio 5, que é dar à luz o pecado. Ou seja, tem que nascer em você uma direção ou um ato da sua vontade, onde você vai na direção daquilo para realmente você poder executar aquele pecado, né? E você realmente ir lá realizar aquele pecado, e aí você já está entrando no estágio 6, porque ele diz, e o pecado uma vez consumado, né? Então ele é todo um processo também de você fazer aquele pecado, você viver aquilo, exercer aquilo, né? Seja um desejo ardente, então você vai lá satisfazer aquele desejo, mas a satisfação daquele desejo é pecaminoso. Então um processo de execução, né, de crescimento ali, para então chegar no estágio 7, que ele é bem contundente, né, gera morte e gera separação. Separação de quê? De quem? De Deus, né? Porque o pecado, ele vem para nos separar de Deus. Porque Deus é santo e ele não convive, né, com o pecado. Então, quando nós nos tornamos pecado, é difícil haver convivência com esse Deus santo, tá? Então, depois você vai meditando nesse estágio, porque, como eu disse, esses 7 estágios o estágio, basicamente o que acontece com a maioria de nós quando nós somos tentados, tá? Nós podemos gastar mais tempo ou menos tempo em um dos estágios, mas geralmente esse é o processo que nós vamos passar. Agora, dentro desse processo, tem certas coisas que podem servir de motivação para a sua tentação, né? Eu anotei algumas aqui, por exemplo, raiva, imoralidade, ódio, egoísmo, inveja, pode ser embriaguez, pornografia, mentira, a lista é longa, eu estou dando só alguns exemplos aqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Tem alguma coisa, geralmente, que você normalmente não está conseguindo identificar, assim, facilmente, mas que isso se torna a fonte da sua tentação. Ou aquilo que te leva a considerar, né? Lembra, olhar, desejar, ser seduzido, essa sedução, né, vai haver uma concepção ali de como, né, você vai então executar aquilo, né? É como dar à luz, né? Então nasce o pecado, quer dizer, você consuma aquele pecado e aí gera então todo o problema espiritual de separação com Deus.
Então, no processo, algumas das fontes são, pelo menos, eu acho que tem 5 fontes que possivelmente elas podem, uma delas pode ser realmente a fonte de suas tentações. Então, por exemplo, pode ser pessoas, tá? Segundo, pode ser situações. Terceiro, pode ser objetivos, desejos no sentido, coisas que você traçou para a sua vida, mas aquilo, né, não está sendo bom para você. Pode ser lugares. Toda vez que você vai em certos lugares, você então é levado, né, à tentação. Ou pode ser por pensamento, né? Tem um pastor do século passado, o Campbell Morgan, ele disse uma frase que eu achei interessante nesse estudo, diz assim: a santidade não é libertar-se da tentação, mas é ter o poder para vencer a tentação. Então não importa se é pessoa, se são situações, objetivos, lugar, pensamentos, criação, o que seja. A verdade é que o processo todo que eu estava falando lá de cima, ele basicamente ele vai trabalhar 3 áreas realmente básicas sua. Você, como um ser, né, que tem uma alma, você pensa, sente e age. Então, quando a tentação vem, ela vai tentar juntar esses 3. Então, muitas vezes ela entra pelo desejo, isso já são as emoções, mas é o suficiente para provocar pensamentos. Tá? Então, se consegue cutucar tuas emoções e depois consegue te levar a pensar, provavelmente ou possivelmente pode te levar a executar, ou seja, você vai exercer sua vontade de fazer aquilo. Então, quando nós estamos sendo seduzidos, né, essas 3 fases aqui de desejo, sedução e decisão, elas vão aparecer na nossa vida de que forma? Começa quando você sente fortemente que aquele negócio ali, ou aquela ação, ou aquela situação, apesar de que você saber que é pecado, aquilo começa a te tomar de uma forma muito forte emocionalmente. Aquilo começa a realmente ser uma emoção muito forte, porque você quer começar a querer, né, fazer aquilo. E o processo da sedução não é só você sentir, você tem que então começar a sentir e pensar em como você pode satisfazer esse desejo que brotou. Tá? Então, se você está no processo de ser levado à tentação para realmente sucumbir a essa tentação, ou seja, cair nessa tentação, então essas 3 fases, os sentimentos, pensamentos e escolhas, podem sobrepor entre si. Você pode começar pensando primeiro, depois sentindo, mas geralmente, né, a escolha é sempre a final. Por quê? Porque você, no final das contas, você tem uma escolha. Você pode escolher fazer ou não fazer. Você pode escolher pecar ou não pecar. Você pode escolher se entregar ou não se entregar. A questão é que quando nós estamos nesse processo de ser tentado, quando aquilo está começando a nos atrair e está começando a se tornar uma cobiça, ou seja, um desejo forte, e é tão forte que começa a me seduzir, e eu começo a pensar em como eu posso executar isso, nós precisamos realmente da ajuda de Deus para que pelo Espírito Santo nós possamos vencer isso. E como é que eu faço isso? Então, já, né, nosso tempo aqui está acabando, mas deixa eu introduzir algo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, verso 12 a 14, porque o capítulo 6, 7, 8, ele está falando de santidade, de se santificar.
Aqui no 12, eu vou ler numa versão que chama versão fácil de ler, ele diz assim: portanto, não deixem que o pecado os controle em sua vida aqui na terra. Vocês não devem ser governados por aquilo que a sua natureza pecadora quer que façam. Não ofereçam as partes do seu corpo para servir o pecado e nem usem o seu corpo para fazer o mal. Ao contrário, ofereçam esse corpo para o serviço de Deus, para fazer o bem. Sejam como pessoas que morreram e agora vivem uma vida nova. O pecado não será senhor de vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Mais uma vez, nós estamos voltando desde o que já está se falando desde a aula 1. A santidade é uma separação de para, uma separação para, é de para. Né? Então, mais uma vez, Paulo está dizendo, ó, você entregava seu corpo para o pecado, mas agora que você está em Cristo, né, você está em Deus e você foi alcançado pela graça de Jesus na tua vida salvadora, então agora se entregue esse mesmo corpo, não mais a essa sedução de desejos, mas assim à vontade de Deus, ou aquilo que Deus quer de você. Então, o processo de nós quebrarmos a tentação envolve isso, é nós entendermos que existe um caminho que vai ser percorrido, mas esse caminho pode ser quebrado. Como? Quando realmente eu saio de algo, mas eu me movo para algo. E esse para é realmente uma ação de Deus e uma direção concreta do Espírito Santo. Deus te abençoe e nós vamos continuar então depois na próxima aula.